Sua estreia no Mundial de Clubes sem o Mbappé e com o Xabi Alonso pela primeira vez no banco, ele que substituiu o Carlo Ancelotti. Real Madrid não foi nem sombra do que já foi em outros tempos e só empatou por 1-1 com o Al Hilal e continua a tour aí que está expondo os times europeus nesse torneio. Os times claramente têm escassez de talentos, né? Alguns times aí fora da Europa tem sim jogadores em condições de jogar no mesmo nível. Essa que é a realidade, né? Tá todo mundo procurando respostas, é o fim de temporada. Não, não é. O futebol, infelizmente, hoje é um jogo robótico, é um jogo baseado em esquemas táticos muito bem definidos e que os jogadores têm menos liberdade. A base dos times também não forma jogadores com talento de antigamente. Esse time do Al Hilal é interessantíssimo, né? É um time aí, pô, tem o goleiro Bono, da seleção do Marrocos, fez uma grande Copa do Mundo. Tem os laterais João Cancelo e Renan Lodi, o brasileiro, né? Tem o Rubem Neves, tem o Malcom, do Terrão, da base do Corinthians. Tem o craque árabe, o Salem Aldazari, né? Também muito bom jogador, o armador. Tem o Milinkovic Savic, tem o Marcos Leonardo, né? Ex-jogador do Santos. Então, são vários jogadores de alto nível, de bom nível aí, um time que tem investimento, que tem grana, né? E fez frente para o Real Madrid. O Real Madrid, que além da estreia do Xabi Alonso, teve a estreia do ex-lateral do Liverpool, o Alexander Arnold também, jogou pela primeira vez. O Al Hilal fez um ótimo jogo, né? Surpreendeu com 3 chances claras aí nos minutos iniciais, fazendo o Courtois trabalhar. O time árabe fez um jogo pegado, né, com agarrões, com empurrões, aí uma certa catimba aí que irritou o Real Madrid. Deu para sentir, o Real Madrid estava esperando um pouco mais de conforto aí. O Al Hilal, ele esperou, né, ele pressionou o Real Madrid quando o Real Madrid avançava, interceptou algumas bolas aí, tentava sair em velocidade no contra-ataque, com passes precisos, né, esses jogadores aí, principalmente na frente, trabalhando bem a bola, usando as laterais, aí o time jogou com coragem. Aos 18 minutos, o Al Hilal teve um gol do brasileiro Renan Lodi, anulado aí por impedimento, mas nem isso acordou o Real Madrid. Eles trocavam passes entre os zagueiros ali, Real Madrid, um jogo meio lento, né? Ia para o volante voltava para o zagueiro, e não conseguia encontrar os 3 jogadores perigosos na frente, o Bellingham, o Vini Júnior e o Rodrigo, que jogou hoje no lugar do Mbappé, né? Primeira meia hora de jogo foi toda do Al Hilal, né? Um puta calor em Miami, o Real Madrid parecia desconcentrado, ali meio apático, lento, né? É engraçado, o Real Madrid é quase como se o time soubesse que ia sair o gol, né? E foi o que aconteceu. A primeira chance que tiveram, pegaram o Al Hilal desprevenido, o Valverde encontrou o Rodrigo, depois a bola ficou ali pro Gonçalo Garcia, o menino, né? Menino prodígio aí do Madrid. E ele entrou sozinho para finalizar com os 2 pés aí e abrir o placar aos 34 minutos. Mas a vantagem durou pouco, né? Aos 39, seguindo o ritmo do primeiro tempo, né? Não merecia perder naquele momento o Al Hilal. O Asensio fez pênalti no ex-jogador do Santos, aí o Marcos Leonardo. O Rubem Neves cobrou, empatou. Primeiro tempo terminou 1-1. Vou te falar que o Al Hilal merecia uma melhor sorte. Na volta do intervalo, o Real Madrid se mostrou um pouco mais determinado, né? Forçando aí o Al Hilal a recuar com 2 linhas de 4 bem compactas o tempo inteiro, né? Bem treinado. O Simone Inzaghi, né? Técnico vice-campeão da Champions League com a Inter de Milão, agora treina o Al Hilal. Mas o Real Madrid voltou melhor mesmo, né? Entrada de alguns jogadores mais jovens aí que nem tem tantas oportunidades no primeiro time do Real Madrid, acabou dando mais intensidade para o time, né? O Real Madrid suportou melhor o calor, correu para caramba, e aí o time mostrou um lado diferente no segundo tempo, né? Dominou, superava o adversário, né? Teve várias oportunidades de marcar o segundo gol, mas foram períodos assim de bom futebol, né? Não foi um domínio avassalador do Real Madrid. Até que aos 89 minutos, né, faltando 1 minuto para acabar o jogo, o Vardri apareceu, né? O VAR que não tem sido protagonista nesse torneio, pelo menos não tanto quanto é no futebol brasileiro. Dessa vez apareceu, o juiz foi chamado aí, o juiz argentino, né, para analisar um possível pênalti para o Real Madrid, que eu não marcaria, né? Mas ele resolveu dar. O jogador
do Al Hilal nem tá olhando o jogador do Real Madrid, protege ali a bola, o braço pega no rosto, mas eu não marcaria de jeito nenhum. Ele deu. Valverde, uruguaio, pegou a bola, né? Parecia que era só mais um daqueles capítulos do Real Madrid, né? Com uma vitória roubada aí, ele bateu o pênalti, mas o fantástico goleiro marroquino, né? O Bono fez uma defesa incrível, evitou a derrota, foi eleito o melhor jogador em campo e foi fim de jogo, um resultado aí surpreendente, mais um, né? Eu acho que a gente está acostumado com esses mundiais aí que eram só 1 ou 2 jogos com os times europeus, mas a verdade é que um torneio mais longo, que eles têm que jogar mais vezes com adversários de escolas diferentes, de regiões diferentes, tem exposto aí um pouco esse futebol europeu que é tão fechado, que eles só jogam entre eles, né? Então fica parecendo um grande espetáculo, porque os estádios são lindos, o gramado, né? Tem toda a estrutura lá na Europa, mas a verdade é que enfrentando adversários diferentes aí, a coisa não parece tão bonita quanto a gente vê na televisão. O Al Hilal garante aí um pontinho, né, contra o adversário mais difícil do grupo e pode sim brigar pela vaga. Achei o time interessante, né? Os outros dois times no grupo, o Salzburg, o Red Bull e o Pachuca do México, não são, estão jogando agora, estou aqui olhando de lado, mas, bom, vamos ver. Na próxima rodada, o Real Madrid pega o Salzburg e o Al Hilal pega o Pachuca do México.